tarde a todas as irmãs que fazem parte do DEFEM, ao estudo do capítulo 5 do livro que adotamos para esse ano, no departamento tanto feminino quanto masculino, a resolução de conflitos do Lu Priolo. Mas vamos começar primeiro lendo um texto da palavra, depois nós oraremos. Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Oremos. Te louvamos e te agradecemos, Senhor nosso Deus, pela tua graça sobre nós. Agradecemos por esse tempo que temos para estudarmos a tua palavra e estudarmos esse assunto muito importante na vida de todos nós, que é a resolução de conflitos. Por isso, nessa tarde e noite, o Senhor nos abençoe, que a tua palavra esteja nos nossos corações e o teu Espírito nos guie pelos caminhos das tuas veredas, que são veredas de paz e justiça. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. O capítulo 5 trata de 3 tipos de conflitos. E eu quero começar, na verdade, usando uma palavra que todos nós devemos considerar bem, tanto homens quanto mulheres, nós crentes principalmente. Os conflitos podem servir para nos aproximar das pessoas e não somente para separá-las. Pense nisso, isso é uma palavra, um princípio que nós podemos dizer muito importante para a vida cristã e para esse processo todo quando estamos envolvidos em conflitos. A pergunta que norteia o estudo do capítulo 5 pode ser resumida nessa frase: qual é a solução para cada uma dessas diferentes formas de conflito? Vamos aos conflitos propriamente ditos. Vamos estudar cada uma das 3 áreas, os 3 tipos que nos estão apresentados. A primeira são as que ele chama de conflitos de diferenças. Elas estão nas preferências e nos gostos que cada pessoa tem. Deus criou cada um de nós com personalidades diferentes. Essas diferenças, elas não são pecados. Por exemplo, um gosta de ouvir a TV, escutar seu programa, um jogo, um som alto. Mas o outro gosta de um som mais baixo. Isso pode gerar conflito. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos com irmãos, amigos com amigos. Qual é a solução básica dentro dessa questão desse tipo de conflito? A tolerância. A tolerância quando a questão é essa diferença de preferência. E aí nós envolvemos outras áreas de virtude que nós temos estudado, e que Paulo fala aqui em Efésios. A tolerância, a paciência, a mansidão, a longanimidade devem ser virtudes para que nós possamos suportar o outro. Isso não se aplica à questão de pecado, mas sim à questão de preferências. Às vezes eu tenho que suportar que o outro goste de um som mais alto e eu não. O casamento, na verdade, é um prato cheio de ilustrações desse tipo, de conflitos, não só o casamento, mas também a vida familiar. Vamos lembrar, marido e esposa, eles vêm de contextos diferentes, eles são criados em lares diferentes, recebem então toda uma criação diferente. Os pais, os adultos que estavam na formação desse marido, dessa esposa, trazem um certo peso de como foram criados e como ele foi tratado ou ela foi tratada. Diferença de instrução, de valores. Quanto mais diferentes os seus contextos, mais profundos os conflitos irão acontecer. E aí, o Priolo nos dá uma coletânea de exemplos, que se você tem o seu livro, você pode acompanhar na página 140. Ele diz assim: inicialmente haverá conflitos. A que horas irão dormir? Onde comprarão suas roupas? Que tipo de carro vão ter? Irão jantar fora? Para onde irão nas férias? Local onde vão morar? Que tipo de casa vão comprar? Quais as mobílias para casa? Tipo de decoração? Terão ou não terão empregados? Se houver pecado envolvido em seus conflitos sobre as diferenças,
seria pela reação, tanto interior quanto exterior, de uma das partes às diferenças da outra parte. Isso, então, podemos dizer, gera conflitos. São várias áreas em que essas preferências, essas diferenças trarão conflitos. Mas, quando isso envolve pessoas que sejam crentes ou não, como agir? Saímos do ambiente familiar para esse ambiente da igreja ou o nosso ambiente social. Aí vale para nós o texto de Romanos 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Isso é um princípio, isso é um valor bíblico para todos nós. Algo que cada um de nós precisa internalizar essa verdade. Quando depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Aí o que nós vamos ver? Que teremos 7 orientações sobre esse tipo de conflito e como resolver. Na verdade, eu vou só ler os enunciados, não temos como entrar no detalhe de cada um dessas orientações. A primeira orientação: lembre-se que Deus fez a outra pessoa com uma personalidade singular para os seus propósitos, para os propósitos de Deus. A segunda orientação: guarde-se contra atitudes legalistas e críticas que elevam questões que não são pecado ao nível de pecado. Então isso é algo que nós devemos tomar muito cuidado, examinar bem se é ou se não é uma questão de pecado. Concentre-se mais no interesse da outra pessoa em vez de só focar no seu. É o princípio de Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Não fazer nada por partidarismo ou por vanglória. Lembrar exatamente de como o Senhor Jesus também desenvolveu essas virtudes. A quarta orientação: seja sensata. Quero colocar aí no feminino para você que está me ouvindo. Disposto a ceder ao ponto de vista e desejo do outro. Claro que posso olhar para mim, olhar para você, do departamento feminino que está ouvindo, essa questão da sensatez. É lembrar de Tiago 3,17. Precisamos de sabedoria para envolver, para se relacionar, para ver essas diferenças e chegar a algum tipo de acordo. Porque podemos chegar ao final disso e perguntar: seria uma coisa realmente ruim ou até pecaminosa se nós fizéssemos as coisas do jeito dele? Quinta, esteja disposto a tolerar características irritantes nas outras pessoas. O amor não procura os seus próprios interesses, 1 Coríntios 13, 5. E claro, é algo às vezes difícil nós suportarmos, nós amarmos quando as características daquela pessoa ela é irritante. Aí podemos até pensar aquele que gosta de ficar roendo unha, talvez está ao nosso lado, isso nos irrita. Já falamos, já aconselhamos, já mostramos até quadros clínicos, de como isso pode ser prejudicial, mas aquela pessoa continua com essa mania. A sexta orientação: tente determinar para quem a questão é simples e para quem a questão é complexa. Nessa situação, ela é simples para mim, mas para minha esposa ou para outra pessoa com quem o conflito existe, é uma questão muito complexa. Então vamos estar estudando essa questão para tentar resolver. E provavelmente a pessoa que entende a coisa como simples seja aquela que vai abrir mão, vai ser mansa em relação a outra pessoa. E a sétima orientação: permita que a paz de Cristo seja o juiz, seja o mediador deste conflito. E aí, na verdade, ele dá, pelo menos em 2 frases, bem objetiva, uma orientação. Às vezes, por amor a Cristo, devemos nos submeter ao desejo dos outros. Eu olho a minha condição de servo do Senhor Jesus, de filho de Jesus, então eu me submeto àquela pessoa, ao desejo daquela pessoa, porque não é um desejo pecaminoso, é uma questão de preferência, por amor a Jesus, mas também por amor a essa pessoa. O desejo do Senhor Jesus pela paz entre seus filhos deve guiar
os relacionamentos interpessoais. Isso é importante para nós pensarmos e nós atuarmos dessa maneira. Agora, vamos ao segundo tipo de conflitos, que são pecados. Esses são os mais comuns que se tem na vida de crentes, na vida da igreja, e muitos deles estão realmente alistados na palavra. A Bíblia tem muitas orientações, muitos princípios e preceitos de como nós podemos confrontar e tratar pecados. O Priolo nos dá essa solução básica: arrependimento e mudança. Quando o conflito é pecado, a solução está em que o pecador aceite a repreensão, confesse o seu pecado e dele se arrependa. É claro que nós devemos ter, na maneira de agir, das nossas palavras, nosso comportamento, as atitudes do fruto do Espírito guiando as nossas orientações, as nossas palavras, a maneira como nós vamos tratar a questão. Podemos dizer que essas questões de pecado, elas podem envolver palavras, ações ou comportamentos e atitudes. Então isso é algo mais fácil de nós identificarmos e de confrontarmos, quase que de imediato. Ô palavrão, isso é pecado. Você não pode falar, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cuidado com o que você está falando, isso não edifica. Agora, pensamentos e motivações pecaminosas precisam provavelmente de algum tempo para ser verificado e ser constatado que a atitude, o comportamento está nascendo realmente de um coração pecaminoso, de pensamentos pecaminosos que não agradam a Deus, que não estão alinhados à palavra de Deus. Não podemos nos precipitar em logo acusar que ela está pensando, que ela fez aquilo baseado em algum tipo de pecado. Podemos exemplificar, aí pegando o contexto da família, marido, esposa e filho. Pensamos no marido, é um homem que fala gritando, que grita, não sabe falar de maneira mais suave, mais tranquila. Ele usa palavrões para argumentar. E aí podemos pensar, vale para qualquer pessoa, quando a nossa voz está num tom bem mais alto do que o normal, dentro de um conflito, dentro de uma argumentação, de algum debate, há uma grande razão de que essa pessoa que passa para a cólera, para a gritaria, ela já perdeu a razão, ela já perdeu a argumentação, ela já não sabe mais o que fazer, então tentar impor, por meio das suas palavras, a sua posição. Então, tomemos cuidado com isso. Mas também esse marido pode ser aquele que chega em casa e não ajuda com as coisas da casa. Como o Pedro fala no capítulo 3, da sua primeira carta, ele não vive a vida comum do lar. Ele vê a louça suja, ele vê a casa por lavar, ele vê as crianças desarrumadas e a esposa já chegou do trabalho, ou está cansada, está meio adoentada, mas ele não se preocupa com isso. Precisa ser confrontado com isso. Podemos pensar numa esposa, talvez é uma esposa meio preguiçosa, ela não cuida direito da casa, não dá muita atenção, a casa vive meio desarrumada, desorganizada, meio bagunçada, e fica desesperada quando alguém bate, vem para uma visita e está lá aquela coisa horrorosa na sala, na cozinha, no quarto, nos corredores. Pode ser uma esposa que gosta de fofoca. Ela passa muito tempo ali no WhatsApp, repassando certas preocupações sobre fulana, sobre ciclana, sobre beltrana. Fulana está assim, precisamos ajudar, tal. Mas na verdade o objetivo não é tanto uma ajuda, não é tanto um pedido de oração, e sim passar, comunicar a outras pessoas um pecado ou um problema que outros estão passando. Um filho, ele pode ser ingrato, vive reclamando da comida, não gosta do sabor, ou da quantidade, ou do prato que foi feito com tanto carinho pela mãe, ou pela avó, ou pela empregada. Vive reclamando que não tem dinheiro para comprar uma série de coisas, que os pais não estão trabalhando muito, vive apertado.
está sempre reclamando de que tem que ficar respondendo a que horas vai chegar, com quem vai sair, para onde vai sair, essa vigilância constante dos pais. Tudo isso também vemos como questões de pecado na vida de pai, de marido, de filho, de esposa, de filhas. Mas podemos pensar de uma maneira geral também. Um crente que adultera, o crente que aceita subornar um funcionário público para obter vantagens para ele, para sua empresa ou para sua família, usa de meios ilícitos para se promover ou para promover pessoas ao seu redor, a fim de ganhar certos favores. Agora, alguns textos que falam da responsabilidade de confrontar. Lucas capítulo 17, verso 3. Vocês têm a sua Bíblia aí, pode abrir. Eu vou ler. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Uma explicação que o Priolo traz no seu livro, na página 144, ele vai falar dessa questão. E aí ele vai dizer, devemos confrontar nosso irmão que está em pecado, na esperança de que ele se arrependa e que nós sejamos capazes de lhe oferecer perdão. O verbo, traduzido por repreender, pode ser reprovar, censurar e também falar seriamente, alertar, a fim de evitar ou encerrar uma ação. É uma ordem, é um imperativo, não é opcional. Devemos repreender. O alvo ou o propósito dessa repreensão é conceder perdão ao irmão que está em pecado. Você deve repreender seu irmão na esperança de que ele se arrependa. Consequentemente, você poderá dizer a ele que o perdoou. Não é simplesmente para expor o seu pecado, e sim o objetivo é de ganhá-lo para que você o perdoe, para que ele seja perdoado, talvez pelas pessoas envolvidas na questão. Outro texto usado é de Gálatas 6:1, e diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Isso na versão Nova Almeida atualizada. E aí, como ele trabalha para nós, o que ele nos coloca basicamente dessa maneira, e vai nos dar essa orientação olhando esse texto aqui. Ele diz: por favor, note que o tipo de pecado tratado nessa passagem é um pecado habitual. Diz: se alguém for surpreendido em algum pecado, isto é, se alguém for pego como em uma armadilha ou enredado pelo pecado do qual não é capaz de se desembaraçar. O que essa passagem nos diz exatamente para fazer com o irmão em pecado? Devemos restaurá-lo. A palavra restaurar é um termo médico usado para descrever a fixação de um osso que foi quebrado. Em outras palavras, sua motivação quando confrontar um irmão em pecado deveria ser a de restaurá-lo e não com o propósito de expô-lo. Mateus 15:18, provavelmente seja o texto mais conhecido, muito mais citado, muito mais pregado acerca de confronto e correção de irmãos em pecado, ou pelo menos de um irmão em pecado. E também quero ler basicamente uma das palavras do Priolo, na página 147, ele diz: o termo que na NVI é traduzido por mostrar, na atualizada, por repreender, é mais bem traduzido por convencer. Se o seu irmão pecar, vá e convença-o de sua culpa. A forma verbal desse termo era usada nos tempos bíblicos como um termo legal, para incorporar a ideia de processar uma pessoa num determinado caso, para que ela possa ser condenada pelo crime que cometeu. Carrega com ela a ideia de refutar um oponente a ponto de convencê-lo, se não é só a ele, mas pelo menos as pessoas que estão ouvindo a evidência de que aquilo é um crime. Isso é fundamentar e provar as acusações feitas contra alguém
que elas são verdadeiras. E como temos muitos advogados na igreja, isso é bem mais fácil de nós entendermos esse termo jurídico de convencimento, a questão muitas vezes que acontece dentro de um tribunal. Aí o autor nos dá 7 diretrizes para nós pensarmos e como nós podemos atuar na confrontação de um irmão em pecado. E aí então vamos olhar essas diretrizes aqui também, pensando basicamente, falando basicamente o que ele coloca de maneira bem naquilo que é o enunciado. Primeira diretriz: tire primeiro a viga do seu olho, ou a perna manca do seu olho, né? Antes de você tentar ir ao irmão que tem um ciscozinho, que tem lá um fiapinho que o está incomodando. Ou seja, o que ele quer dizer para nós? Ele diz assim: a última coisa que você vai querer fazer é falar com alguém a respeito do pecado dele, enquanto você está falando com você a respeito do seu. Você tem que primeiro assumir a sua responsabilidade pelo pecado. E é interessante que muitas vezes nós somos fáceis de detectar o pecado de outros porque são os nossos pecados também. Parece que essa questão nos atrai mais, nós conseguimos ver mais claramente o pecado de outros porque são os nossos pecados. Algo para nós pensarmos também. Segunda diretriz: certifique-se de que a outra pessoa fez, o que a outra pessoa fez é realmente um pecado, e um pecado que não pode ser ignorado. A terceira diretriz: examine seus motivos, por que você quer tratar aquela pessoa, por que você quer confrontar aquela pessoa, qual é a motivação sua, quais são as virtudes que você já está desenvolvendo, que você já está olhando para entrar dentro dessa confrontação. Quarta diretriz: use terminologia bíblica quando estiver falando aos outros a respeito do pecado que cometeram. Ou seja, use textos bíblicos, use um linguajar bíblico, use expressões da Bíblia para fazer a confrontação do pecado dessa pessoa. E não simplesmente coisas que você imagina ou pensa. Outra, escolha, que é a quinta diretriz: escolha o momento certo. Muito importante. Não vá logo. Isso é até importante no sentido de esperar, de apaziguar o seu coração, de orar pela pessoa, de orar pedindo que Deus lhe dê sabedoria, para que você também tenha tempo para examinar o texto da palavra e saber exatamente o que você vai falar. Porque a sexta diretriz: escolha as palavras certas. Ou seja, não entrar em justificativas, não florear, não entrar em coisas que talvez não sejam convenientes, mas ser sucinto e direto. E a sétima diretriz: certifique-se de manter um espírito manso durante toda a discussão. Ou seja, vá com esse espírito de mansidão, suave, gentil, cortês, com o propósito de ajudar a pessoa que está ali realmente passando por uma situação complicada por causa do pecado que está cometendo. Ao longo do livro, menos até esse momento aqui, e talvez algumas vezes mais à frente, ele vai usar uma frase: sempre que for possível ignorar ou cobrir alguns pecados, faça. E aí, quero começar, talvez gastando um pouquinho mais de tempo nessa questão, usando as próprias palavras dele, uma explicação que ele mesmo tem lá na página, aí voltando um pouco, na página 144, na nota de rodapé número 5. E aí o Priolo diz assim: ignorar ou cobrir o pecado de alguém não é fingir que não aconteceu ou que não era errado. Ignorar a transgressão de alguém é passar por cima, no sentido de ser uma questão muito pequena para se preocupar ou para preocupar a outra pessoa. Cobrir a transgressão de alguém é escondê-la, ocultá-la ou encobri-la como um escudo de invisibilidade, de modo a torná-la imperceptível em termos de seu impacto no relacionamento com essa pessoa. 1 Pedro capítulo 4, verso 8,
Pedro diz assim: acima de tudo tenho muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecado. Pedro não está dizendo que devemos fazer vista grossa ao pecado. O próprio Senhor Jesus nos ensinou das consequências do pecado não arrependido e falou também da necessidade de confrontar pecados, de chamar o pecador ao arrependimento. Mateus 18, como a gente já citou antes, a partir do verso 15. Então, esse processo envolve reconhecer e confrontar o pecado e o pecador. E que significa que esse pecado, se ele não for reconhecido, se o pecador não se arrepender, ele terá que ser exposto, ele terá que ser descoberto, ele precisará ser compartilhado com outras pessoas. É o que o texto nos diz. Mas nunca com o propósito de espalhar a notícia, mas inicialmente sempre é de persuadir, lembre-se, de convencer o pecador a se arrepender. É possível que talvez antes de chegar até lá na frente, na exposição, a pessoa envolvida precise de outros crentes que possam ajudá-la, no sentido de buscar esse objetivo de restaurar a pessoa, levando-a a confessar, se arrepender e buscar uma nova direção na sua vida para não mais pecar. Como vários comentaristas têm observado, essa frase que Pedro nos fala, ela lembra muito Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre transgressões. E lembrando que Salomão escreve dentro do chamado paralelismo, que é o tipo de poesia hebraica. E aí então Calvino, que comenta Pedro, mas ele vai falar um pouco sobre essa citação lá de Salomão. E ele diz assim: o que Salomão quis dizer é suficientemente claro, pois as duas cláusulas contêm coisas que contrastam uma com a outra. Ele diz na primeira cláusula que o ódio é a causa pelo qual os homens se acusam, se difamam e espalham tudo que é reprovável, tudo que é desonroso. Então segue-se um efeito contrário que é atribuído ao amor. Isto é, os homens que amam, eles se perdoam gentilmente. E o que acontece? Qual é o resultado de tudo isso? Que há um enterro voluntário dos vícios um do outro. Um procura preservar a honra do outro. Então, assim Pedro confirma a sua exortação que nada é mais necessário do que nutrir o amor mútuo. Quem existe que não tenha muitas falhas? Todos precisam de perdão e não há quem não queira ser perdoado. Podemos dar o exemplo de dois amigos, são crentes, são bastante próximos, gostam de estar na casa um do outro e basicamente se veem pelo menos uma, duas vezes na semana. Um deles é um brincalhão, um gozador. O outro amigo sabe disso, ele o conhece bem. Quando existem outras pessoas envolvidas, essas pessoas ouvem e algumas podem tirar algumas conclusões. Essa palavra não edifica, esse cara é muito sarcástico, ele fala coisas meio na malícia. O amigo entende e perdoa esse amigo brincalhão. Ele cobre pecados. O amigo segue Salomão e segue Pedro. Por quê? Nesse sentido, ele realmente está olhando para esse amigo de uma maneira amorosa. É possível que alguns desses outros possa ter alguém que não goste do brincalhão, não é simpático a ele, o cara ficou atravessado nele. E aí julga que esse cara é inconveniente, é um boçal, e que gosta de aparecer, e que fica buscando oportunidades para revelar o pecado. Ele não tem interesse na restauração, ele está querendo realmente expor para ridicularizar, para envergonhar essa pessoa. E essa pessoa pode muitas vezes fazer isso na frente de outros, para que ele se dê conta, achando que ele vai se dar conta de que ele está fazendo algo pecaminoso. Então,
Podemos pensar nessa outra pessoa aí, esse cidadão, ele faz exatamente o que o Salomão alertou. O ódio excita contendas. Aí eu quero pegar o aforismo do professor Carlos Oswaldo, dentro desse texto aí de Provérbios, e eu creio que isso nos ajuda a entender o que Salomão nos disse. A natureza das emoções que cultivamos determina a reação aos erros que praticam contra nós. O amigo várias vezes chamou o brincalhão e o confrontou com suas piadas, com seu sarcasmo. O amigo sabe que esse brincalhão é ainda imaturo. Por isso, não fica o tempo todo confrontando, o tempo todo brigando, o tempo todo tentando fazer coisas para quebrar a cara do outro, no sentido mais de palavras. Ele perdoa, ele ama. É isso que Pedro e Salomão nos dizem. O terceiro tipo de conflitos é que Priolo chama de interpretação e abordagem. São pontos de vista sobre como lidar com uma situação específica. O conflito surge devido aos pontos de vista diferentes. Eles se posicionam. Alguns vão dizer isso é pecado, outro vai dizer isso não é pecado. A solução básica que Priolo aponta é estudo bíblico para buscar uma compreensão da situação que gera o conflito. Podemos tirar disso um princípio de vida cristã, que devemos fazer o que a Bíblia ensina e o que ela ordena. E aí mesmo ele nos dá um exemplo dessas coisas, na página 156. Ele diz: como conselheiro, sou chamado a ajudar pessoas a resolver determinado conflito de interpretação e abordagem, com muito mais frequência do que sou chamado para ajudar nos outros tipos de conflito. É o conflito existente entre os pais com respeito a disciplinar seus filhos. Talvez a mãe acredite que o comportamento do filho não seja realmente uma ofensa tão grave e que, portanto, deve ser coberta em amor ou ignorada. O pai, porém, não o vê como um problema sério, mas como um problema que começa a se tornar um hábito e dessa forma precisa de uma repreensão firme. Ambos creem ter apoio bíblico para sua posição e o que então o conselheiro deve fazer e o que essas pessoas devem fazer nessa situação. E aí então ele nos dá 6 orientações de como nós podemos conversar com pessoas envolvidas em conflitos de interpretação e abordagem. O que talvez não precisa uma vez nem ser um conselheiro, mas às vezes marido, esposa, pais, filhos, como é que nós, dentro dessa situação de uma interpretação e abordagem, como é que nós vamos proceder. E aí ele diz, a primeira orientação: confesse e busque o perdão de qualquer palavra, ação ou atitude pecaminosa que possa ter agravado o conflito até esse ponto. Então, pense, veja se realmente já não houve algo pecaminoso de palavras ou de ações ou de atitudes. Tente comunicar o problema a partir das diferentes perspectivas. E aí ele cita 3 textos de Provérbios 18, basicamente para dizer a ideia de que cuidado para não sermos o insensato, cuidado para nós não sermos estúpidos respondendo antes de ouvirmos a questão. A terceira orientação, ele diz: determine em quais pontos pode haver concordância, ou seja, coloque, sente, coloque no papel prós e contras e veja o que é comum nas duas posições. Pesquise na palavra quais orientações ou princípios que tenham relação com a solução do problema. E aí cada um dos lados vai para a Bíblia, vai para comentários, vai para livros, vai consultar outros crentes. Como é que eu posso fazer isso? Quais são as bases bíblicas que eu tenho para defender o meu ponto de vista? Se eu estou certo, a Bíblia vai me ajudar. Quinta orientação: à luz dos dados da palavra recém-descobertos, proponha quais modificações você está disposto a fazer para chegar a uma solução mútua. Importante. Podemos partir daqui, podemos pensar nessas coisas. Sexta orientação: se o problema não puder ser resolvido num período de tempo pré-acordado, busque então um fiel companheiro de julgo. Aí, às vezes é realmente necessário ter a presença de um moderador,
de alguém que possa mediar essa situação que envolve a disputa ou a discordância entre os dois, mesmo que ainda não haja pecado, mas para que a situação no lar se normalize, a situação na comissão, na diretoria, na vida da igreja seja estabelecida para uma paz, porque os conflitos existem. Então, o que nós pensamos, e podemos pensar alguns tipos que nós podemos chamar de uma amostragem de conflitos que envolve a vida familiar, a vida na igreja. Por exemplo, disciplina de filhos. Às vezes traz problemas, principalmente para pais que estão começando. Vou usar a vara, quando que eu vou usar a vara, em que momento eu vou usar a vara, até quando vai ser usada a vara, o castigo. Talvez muitos já escutaram, em casa tivemos 2 filhas que moraram nossa, e moraram com outras pessoas que conviviam com a gente por um bom tempo. Mas as 2 tinham uma maneira peculiar que nós fomos aprendendo de lidar com a questão de disciplina. Uma delas, quando fazia algo errado, quando quebrava a regra, quando transgredia um mandamento bíblico, aí nós sabíamos, ela ia dizer assim, me bate, usa a vara, me dá a palmada. Por quê? Porque ela não gostava do castigo. Ela preferia apanhar, porque o castigo para ela poderia ser vários, né? Não ver televisão, não tínhamos um bom tempo da nossa vida com as meninas computador em casa, às vezes ela não poderia sair, ela teria que ficar, não poderia ir ao supermercado, ou à feira, ou alguma coisa dessa natureza que era do comum da casa. A outra, pelo contrário, dizia assim, me põe de castigo, eu prefiro o castigo. Então, sabíamos que para uma a vara funcionava, para outra o castigo funcionava. Então, aí pai e mãe têm que chegar a um acordo e entender algumas dessas coisas. Lá na igreja de Corinto, capítulos 8 a 10, Paulo gasta tempo escrevendo para tentar ajudar a igreja dentro de um problema que era a questão da carne. Comer ou não comer carne. Agora, podemos pensar em algumas coisas que possam ser mais culturais e que podem gerar conflitos. E que podem envolver o primeiro tipo e o terceiro tipo. Diferenças e questão de interpretação. Por exemplo, Natal e Páscoa. Árvore, enfeites, Papai Noel. Ovinhos de chocolate, coelhinhos de chocolate. Eu cresci com essas coisas na minha casa. Mas quando cheguei a compreender as coisas bíblicas, eu disse, não, essas coisas são pagãs, não vai ter. Na minha casa, com a minha família, essas coisas não aconteceram. Mas há pessoas, há igrejas que aceitam, há crentes que aceitam. Alguns vão dizer é pecado, outros vão dizer não é pecado, é uma questão cultural. Vamos avante. Festa caipira. Algumas igrejas fazem a sua festa caipira mais ou menos pensando nos modelos da festa junina. Não fazem em junho, não fazem para santos, mas fazem algo no mês de julho, no mês de agosto, como um evento mais festivo da igreja. Tem igrejas, tem pessoas, tem crentes que dizem isso é pecado, isso não pode, isso é paganismo. Acampamentos, a música social, a social que existe. Eu levei um choque quando cheguei na região aqui. Por quê? Porque para mim isso era dança. Eu disse para os pastores, o pessoal está dançando. Não, não é dança, isso é cultural. Como assim cultural? E é claro, fui aceitando, em alguns casos, olha, essa letra não convém, essa letra ela é dúbia, essa letra é meio sensual, então é melhor tirar essas músicas, e foi se fazendo. Há questões de assistir filmes ou assistir séries na TV. Para alguns, não pode, porque tem cenas de nudez, tem cenas de sexo, tem muita violência, o que fazer? Aí, claro que é a questão o fraco e o forte, o espiritual e ainda o que está crescendo espiritualmente, conflitos, como vamos trabalhar com isso. Podemos ir avante, os jogos que tem na lotérica, Mega Sena, Quina, Loto, ou até outros, tudo pelo aval da justiça entendemos é legal.
Tem crentes que dizem, que julgam a situação. Isso não é viver do suor do teu rosto. Isso não é fé. Isso não é dependência de Deus. Deus não pode abençoar quem joga e ganha. Outros dizem, mas eu posso ter fé que se Deus me abençoar, se Deus der uma mãozinha e eu acertar os números, eu vou poder abençoar muitas pessoas. Abençoar a igreja, abençoar missões, mas o conflito vai existir. E alguns desses conflitos que nós temos falado aqui pode estar dentro de casa. Às vezes os filhos crescendo, tomando uma posição diferente daquela que o pai tem, por exemplo, com relação a Natal ou a Páscoa. Ele dizia, não quero isso, não aceito isso. Então, como vai trabalhar isso? Pode gerar conflitos. Então, o que nós podemos pensar também? Por exemplo, dar um ponto de vista muito particular. Não gosto de luta de boxe, de UFC. Por quê? Para mim isso é violência. Os lutadores se machucando, batendo no outro. Para mim isso, sinceramente, não é esporte. Mas tem muitos crentes que assistem, ficam até de madrugada para assistir, ficam lá com a sua Coca-Cola, sua pipoca, vibrando no chute, espancada, sangue jorrando para todo lado, perna quebrada, braço quebrado quando acontece. Do ponto de vista do próprio esporte é considerado legal, mas eu particularmente não tenho. Mas pode gerar conflitos, principalmente dentro de casa, quando o pai não aceita e o filho quer assistir, ou o filho não aceita e o pai quer assistir. O importante é que cada uma, na verdade, saiba que tipos de conflitos está acontecendo, qual é o tipo do conflito, abordagem, pecado, ou a questão de preferência. Os recursos que você tem, que o livro nos dá, que a Bíblia nos dá, então haja de acordo para resolver biblicamente e sabiamente esse tipo de conflito. O que nós podemos olhar em todas essas situações que nós nos envolvemos, desde coisas muito simples até coisas bem mais complexas, é necessário que hajamos de maneira espiritual. E que essas virtudes que Paulo narrou para nós, de Efésios 4, 1 e 2, humildade, mansidão, paciência e tolerância amorosa, estejam no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a palavra no coração de todos nós. Oremos. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. Peço a Deus pelas minhas irmãs que estão escutando esse estudo, talvez outros homens estejam também escutando, que o Senhor trabalhe os nossos corações, purifique as nossas vidas, nos ajude a sermos pacificadores. Sabemos que os conflitos sempre vão existir, em graus pequenos ou mais elevados, situações simples até situações muito complexas, mas que o Senhor nos ajude a realmente buscarmos a paz quando nós estivermos envolvidos. Que o Senhor nos ajude também a sermos pacificadores, na ajuda com pessoas que estão com conflitos e não sabem como resolver. Que sejamos também prudentes e sábios e bíblicos quando tivermos que buscar pessoas no pecado e ajudá-las a serem restauradas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.